Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo para cumprir um propósito? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 agora, faça isso. Lucas capítulo 4, 3 pontos e eu encerro. Sabe por quê? Hoje eu não vim pregar sermão da montanha. O que é isso, Camila? Sermão longo. Hoje eu vim fazer uma proposta para quem tem ouvidos para ouvir o que Deus colocou no meu coração. Antes de terminar o culto, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz na minha vida, em lugar nenhum. Vocês estão animados hoje, eu vi. Quem está aqui desde a abertura? Quem está desde a abertura? Rapaz, minha mãe chegou do meu lado e falou, tira o pé do chão, novinha. E eu parecia que estava com artrose. Falei, Jesus, a poder no teu sangue, eu estou recebendo renovo que jorra através da vida de vocês hoje aqui. Muito feliz de ver vocês se alegrando na presença de Deus, celebrando ao Senhor, como isso é bom. Nós somos, disse Davi, a geração de Jacó, a geração que busca a tua face, ó Deus de Israel, aleluia. Essa geração somos nós, né? A geração daqueles que buscam a tua face. Olha o que Davi está dizendo, que é a última geração patriarcal de Abraão, porque o nosso Deus, ele tem como testemunho do seu nome, como memorial das suas ações, o nome dos grandes homens de fé, os patriarcas de Israel. Então, ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Já falei isso várias vezes aqui, Deus de Abraão porque é o Deus que faz promessas, Deus de Isaac porque é o Deus que cumpre tudo o que promete, e Deus de Jacó porque é o Deus que dá manutenção àquilo que já realizou, àquilo que já cumpriu. Por isso, como nós estamos vivendo na dispensação da graça, Davi vai profetizar, vai salmodiar o nosso futuro. E aí ele não vai dizer, nós somos a tua geração, ó Deus de Abraão. Não, porque a promessa já foi feita. Nós somos a tua geração, ó Deus de Isaac. Não, porque ela já se cumpriu. Ele entende que nós somos a geração que já está vivendo debaixo de uma graça tão tremenda, tão excelente, da qual Deus apenas dá manutenção, vai alargando e estendendo aquilo que ele já fez. Por quê? Porque em Cristo não há absolutamente nada que ele possa fazer que seja maior do que aquilo que ele já fez, que foi morrer por nossos pecados. Todas as vezes que você permite que o alvo da sua alegria esteja em alguma coisa que você ainda quer conseguir ter, você será infeliz mesmo que depois você tenha essa coisa. Toda vez que você colocar como alvo algo que você ainda está para atingir, alcançar, ou seja, algo que tem a ver sempre com o futuro, você sempre vai adiar a sua felicidade e a vida abundante que Deus já determinou para você, desde quando você ainda era massa informe no ventre da sua mãe. Por isso Davi está dizendo, nós somos a geração de Jacó, a geração que busca a tua face. Rapaz, isso aqui é muito sério. Falando a grosso modo para todo mundo entender o que Davi está dizendo é que essa geração, nós que estamos hoje aqui, é uma geração que não ia precisar buscar as mãos de Deus. É uma geração que seria satisfeita do resplendor da sua glória e que viveria a bênção que era profetizada por Moisés quando dizia, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Só que isso era lá no Antigo Testamento na sombra. Agora já se cumpriu o que João falou. O que? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu. Olha para quem está do teu lado aí, diga, já resplandeceu. Diga, já resplandeceu, está brilhando. Olha para quem está do teu lado agora e diga, você brilha, você brilha. Você brilha, a geração de Jacó brilha, a geração de Jacó recebe o reflexo da luz de Deus em Cristo. Antes víamos a sombra, mas agora somos reflexo da sua glória. Então não há absolutamente nada que Jesus faça, por mais que ele faça muita coisa, por mais que nós queiramos que ele continue a fazer muitas coisas, por mais que sonhemos nele, projetemos nele, desejemos viver nele. Eu quero que você seja profeta de Deus nesta noite para a vida de alguém. Pegue na mão dessa pessoa aí do seu lado, pegue, mesmo que seja suada, meio melecada e fria. Pega na mão
mão dessa pessoa aí. Segura. Bora, meu filho, segura essa mão aí. Agora sacode essa pessoa e diga para ela: a geração de Jacó não vai ser feliz. Diga: a geração de Jacó é feliz agora mesmo, porque ela reconhece que não há nada que Deus vai fazer que seja maior do que aquilo que já está feito. Morte de cruz, sangue derramado, ressurreição. Alguém aqui tem voz para glorificar o nome de Jesus Cristo? Alguém aqui tem voz para reagir diante desta palavra? Aquele que é o nosso melhor amigo, e amigo do nosso amigo acaba virando o quê? Amigo nosso também. Por isso, no dia que em carne ele subiu, a primeira coisa que ele disse para os seus amigos foi: calma, eu não vos deixarei só. Você não está sozinho. Você tem que sair daqui hoje igual minha avó, quando chegava nos lugares que ela estava sozinha, e a gente olhava para ela e dizia: avó, a senhora veio sozinha? Ela dizia: nunca. A senhora veio com quem então, vó? E aí, do jeitinho dela, ela dizia: ora, eu e Deus. Agora, se você tiver um pouquinho mais de entendimento do que minha avó, você pode especificar a companhia que está do seu lado. Quer melhorar a especificidade da companhia que está ao seu lado? Quando você chegar em um lugar, depois dessa conferência, e aparentemente estiver sozinho, alguém perguntar: veio só? Você vai dizer igual minha avó: nunca. E quem está aí com você? E você vai dizer: o Espírito Santo. Porque foi Jesus que disse: e Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias. Tem gente que vai visualizar sua mensagem e não vai responder, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Tem gente que você vai ligar, a pessoa vai deixar o telefone chamar e deixar você pensar que ela não está em casa, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Tem dia que a luz, a energia da sua casa vai acabar, mas o Espírito Santo nunca acaba. Ele está com você todos os dias. Você sabe o que faz você suportar o fato de, por exemplo, estar de pé ou com a coluna envergada numa reunião como essa, onde não é um show, não tem bebida sendo vendida, não tem ninguém comendo na área, não há show de entretenimento, apenas exaltação ao nome do Santo de Israel? A única pessoa capaz de fazer a sua carne trabalhar para Deus voluntariamente tem nome, não é energia, é Espírito Santo. E Ele está aqui conosco hoje, e para a nossa alegria, levanta a mão direita e diga: e estará todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dar uma salva de palmas acima da sua cabeça a pessoa bendita do Espírito Santo. Fala algumas palavras aí agora para ele, diga: nós te celebramos, Espírito Santo. Essa conferência é para ti, Espírito Santo. Sem a tua presença nós não seríamos capazes, Espírito Santo. Quando levantamos e viemos para a igreja, é porque é o Senhor que me convence a fazer o que é melhor para mim, porque a minha alma não me convence a fazer o que é melhor para mim. A minha alma é emocional, a minha carne é egoísta, mas o teu Espírito em mim me alinha, me corrige, me ensina, me prepara, me treina, me capacita, faz de mim uma pessoa melhor do que eu sou, me liberta de mim mesmo e de todos os meus temores. Exalte ao Espírito Santo nessa noite, porque Ele não é um cosmo, Ele não é uma energia, Ele é a vida de Deus entre os homens nesta noite. Ele é a vida de Deus em nós. Ele é o trino Deus, aquele que é Pai, aquele que é Filho, está entre nós nesta noite, na pessoa bendita do seu Espírito Santo, e Ele é fiel. A palavra de Deus é fiel acerca dos muitos atributos que Ele tem, e um deles é: Ele convence. Ninguém convence igual a Ele, ninguém. Você compra uma bolsa que você julga ser para você,
Você diz assim, rapaz, essa é a bolsa que eu queria, essa bolsa eu não dou para ninguém. Depende, se o Espírito Santo parar no teu lado e falar, essa bolsa aí tu vai dar para fulana. Rapaz, ele te convence de tal forma que tu não tem mais paz para usar aquela bolsa. Enquanto estou falando mentira, gente, quem aqui já teve uma experiência de doação com o Espírito Santo? Ele convence, é igual perdão. Sem o Espírito Santo a gente não ia conseguir perdoar não, meu filho. Principalmente quando nós estamos no direito da nossa razão, quando fomos ofendidos, magoados, injustiçados. A nossa razão, a nossa consciência diz pra gente, não tem como perdoar, não perdoe. Você pode até, se ele vier aqui te perdoar, mas não peça perdão, não vá, não se humilhe, não desça. Sua consciência trabalha de acordo com a sua razão. Aí o Espírito Santo vai para do teu lado e diz assim, perdoa. Aí você dá um show gospel, até repreende, porque você acha que é o capeta. Você diz, o quê? Foi ela que errou comigo, foi ele que errou comigo, foi fulano que pisou na bola comigo, eu vou falar nada. Aí ele não fica brigando não, que o Espírito Santo não é de fazer barraco, ele é muito fino. Ele é elegante que só. Aí daqui a pouco a gente ouve ele de novo, perdoa. Aí a gente pensa, eu não consigo. Aí ele diz assim, então vou fazer o seguinte, eu vou te encher. Vou te capacitar de tal forma que você vai se tornar capaz de fazer o que sem mim você jamais poderia fazer. Porque uma das funções, dentre tantas funções excelentes e excepcionais que o Espírito Santo tem, está aqui uma das que sem ela jamais teríamos condições de ter vida com Deus. O que, Camila? A capacidade de convencimento do Espírito Santo. Não só para nos convencer a fazer o que precisamos fazer, mas a nos convencer de arrepender. Sem o Espírito Santo jamais poderíamos ter contato com Deus. Sem o Espírito Santo jamais teríamos sequer uma oração atendida, ainda que conhecêssemos o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é Ele. Você sabe quem é o Espírito Santo nas suas orações? É o editor do livro que você está escrevendo. Ele vai corrigindo, ele tira o que você falou e não deveria dizer, e fala o que você gostaria de explicar, mas não sabe como dizer. Sabe quando você chora porque não sabe nem como vai começar? Ele está mandando uma das melhores orações para Deus naquela hora, dizendo, olha Senhor, o que ela quer dizer é isso, isso e isso. O que ele está querendo dizer na verdade é isso, isso, isso e isso aqui. Então nós queremos louvar ao Espírito Santo nesses dias. Sem esse sopro de Deus, jamais seríamos o exército que somos, jamais estaríamos aonde estamos. Eu queria que você glorificasse especificamente ao Espírito Santo hoje, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E vamos falar a verdade, não temos dificuldade de mencionar Deus continuamente, menos ainda de mencionar o nome de Jesus o tempo todo. Mas quando trata-se do Espírito Santo, o mencionamos com bem menos continuidade do que deveríamos. E devemos atribuir a Ele a honra que é dele, quando somos capazes de perdoar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando nos levantamos para correr atrás daquilo que colocamos diante de Deus, quem nos dá força é o Espírito Santo. Quando você tem condições de fazer algo que a sua humanidade não lhe permitiria, é porque o Espírito Santo te capacitou para fazer aquilo. Essa é uma das funções mais proeminentes dentre tantas coisas extraordinárias que o Espírito Santo tem feito por nós. Ele nos convence, nos capacita, nos enche, nos transborda. Foi por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim aos seus discípulos: ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então quem é que ia derramar poder? Está na dúvida ainda? Quem é que ia revesti-los de poder? Quem iria capacitá-los para a obra que Cristo os confiou? O Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, depois disso, aí ele vai dizer:
Então ser-me-eis testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou falar bem rasgado, a grosso modo, que é para todo mundo entender. Olha o que Jesus está dizendo. Não tentem ser meus representantes vazios de poder. Eles tinham a letra, eles tinham a doutrina, eles tinham o conhecimento de quem era Cristo, mas ainda não sabiam como executar a operação do poder. Não conseguiam tornar o verbo manifestação de poder. Ainda não estavam autorizados e legitimados, por mais que Jesus já tivesse liberado uma palavra sobre eles. Preste atenção. O Espírito, ou melhor, Jesus havia liberado sobre os seus discípulos uma palavra, antes de ser assunto aos céus, antes de morte de cruz, antes de período de quarentena para a preparação da sua assunção, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o Senhor, muito antes de tudo isso, quando ainda estava caminhando com eles, cumprindo o exercício do seu ministério aqui na terra, ele disse o que é para os seus discípulos, olha o que ele disse, e eu vos dou poder. Pisarão serpentes, vocês pisarão escorpiões, vocês terão autoridade, mas veja, toda conjugação no futuro, vocês entrarão em casas e determinarão a paz daquela casa ou a paz daquela cidade. Se vocês forem recebidos, ou se as pessoas receberem a paz que vocês carregam, vocês vão poder abençoar aquela cidade. Se não, vocês terão autoridade para remover a paz que vocês carregam, balançando e sacudindo e tirando a poeira dos vossos pés. E eu vos dou poder. Olha o que ele diz: vocês comerão coisas mortíferas, envenenadas, e estas coisas não lhes farão dano algum. Mas depois que ele libera a palavra, ele também dá uma ordem. E qual é a ordem? Ficai em Jerusalém. Ficai. O que é que ele está dizendo? Eu estou liberando a palavra, mas a manifestação e a execução dessa palavra será provocada pelo Espírito Santo. Então, por que, por exemplo, buscamos o batismo do Espírito Santo? E no meu caso, acredito nisso, na evidência disso, através do falar em línguas, porque ele te capacita para a execução de poder. O que é que Jesus então está dizendo aos seus discípulos, mesmo depois de ter liberado palavra de poder para eles? Ele está dizendo: ei, fiquem lá até que vocês sejam legitimados, aprovados, autorizados, revestidos, capacitados. Por quê? Porque quem sai para falar do nome de Jesus, quem sai para fazer a obra de Deus, sem ter revestimento de poder, passa vergonha, fica envergonhado, fica embaraçado, fica desarticulado. Você lembra quando olharam Paulo e viram como ele era poderoso na pregação do evangelho e como ele expulsou os demônios que atuavam com adivinhação na vida daquela menina? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Muitos olharam para ele e ficaram impressionados. Aí dois específicos acharam que poderiam comprar o dom de Deus e acharam também que poderiam simplesmente, uma vez que ouviram a forma como ele fazia, reproduzir e fazer também, de tal forma que daqui a pouco aparece um homem endemoniado ou um homem cheio de legião, e aí aparecem aqueles homens e olha assim para ele e diz assim: demônio, sai dele. Aí o demônio olha para eles e diz assim, porque ele diz assim: sai em nome do Deus de Paulo. Não mencionou o Deus errado, não, mencionou o Deus certo, só que não tem virtude de poder, não tem capacitação, não foi aprovado, não tem autorização, não tem revestimento. Saber a letra não é sinônimo de vivê-la, de ser revestido por ela, de ser legitimado por ela. Aí eles disseram: em nome do Deus de Paulo, saia deste homem agora. E os demônios olharam para ele e disseram assim: Deus sabemos quem é, Paulo também conhecemos, mas vós, quem sois? Sabe o que os demônios estão dizendo para ele? Não reconhecemos vocês como nada. Aí o texto diz que os endemoniados deram a surra. Passaram vergonha ou não passaram vergonha? Catuca quem está do teu lado e diz: você tem que ser cheio. Diga: você tem que ser revestido para não ficar envergonhado. Oh,
Você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Está de mão abaixada porque já era para estar tomando posse dessa palavra. Você não vai passar vergonha. Crente cheio não passa vergonha. Crente revestido não passa vergonha. Quanto mais cheio, quanto mais experiência com o Espírito Santo, é impossível a possibilidade de você ser envergonhado. Então por isso Jesus vai dizer: ficai, ficai. Sabe, eu aprendo com isso que uma das prerrogativas para sermos cheios do Espírito Santo é cumprir o princípio da obediência. A obediência corrige tudo, gente. Tudo. Quem é que vai querer passar um estágio na igreja primitiva, depois de ter andado com o próprio Cristo e ter recebido autorização para ser testemunha na Judéia, Samaria e confins da terra? Sabe o que isso parece? Alguém que está cheio de autoridade dada por Deus para ser um grande itinerante, mas que não quer frequentar a igreja porque acha que todo mundo que está lá é menor do que o que Deus confiou a ele. Me lembra até um pouco disso, porque é difícil você ficar quando Deus te deu unção para ir. É difícil você ficar quando Deus te deu a autoridade para conquistar. Só que o mesmo Deus em Cristo que deu a eles a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para comer coisas envenenadas e não morrerem, é o mesmo que também lhes deu uma ordem. Uma ordem que dependia da sua obediência para que eles fossem revestidos e não fossem envergonhados. Porque uma das formas e das melhores formas de comunicar o poder de Deus, a verdade de quem Deus é através da manifestação do poder. Por exemplo, quando Pedro pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: mas não é aquele que era pescador, aquele indouto judeu? Mas ele fala, olha como ele fala. E na primeira ministração de Pedro, depois do revestimento, o texto diz que muitas almas se converteram. Depois do revestimento, o primeiro milagre que a igreja realizou através de Pedro e João, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Olha, depois do revestimento, eles foram um dia para a igreja orar. O coxo estava à porta do templo que se chamava Formosa, e Pedro olhou para o homem olhou para ele e disse para ele: dá uma esmola por favor. Ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meteu a mão na mão do homem, puxou ele para cima, colocou ele de pé, e o texto diz que o homem entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. As pessoas olhavam para ele admiradas. Por quê? Por causa da sua palavra, não apenas da sua palavra, mas por causa da operação do seu poder. Manifestação de poder. Segunda coisa, para quem precisa ser revestido, olhe para quem está do seu lado e diga: crente. Está fraco, grita para ele ou para ela e diga: crente tem que ter poder. Tem que ter poder. Você tem que entrar no ambiente, e o ambiente precisa ser governado pela presença do Espírito Santo que está na sua vida. Se você entrar num cubículo que só tem 5 pessoas e elas amam xingar palavrão de tudo que é jeito, a presença do Espírito Santo na tua vida deve constrangê-las sem que você fale uma palavra. Eu me lembro que em dias de busca de poder, dias de muita busca de poder para fazer a obra de Deus, no meu local de trabalho secular, onde eu trabalhava, eu entrava e o povo sabia que eu era crente, e eles falavam muita besteira. Quando eu entrava, eles diziam: chega, acabou, porque a crente chegou. E no meu coração eu dizia: isso mesmo, acaba mesmo, porque aonde a gente chega cheio do Espírito Santo, o ambiente é transformado. Pega de novo a mão de quem está do teu lado e diga: crente, diga: crente tem que ter poder. E poder não é falar alto, poder não é marchar, poder não é gritar. Poder muitas vezes é manifestar a melhor pregação com a atitude, sem que tua boca diga nenhuma palavra. Isso é poder de Deus. Jesus, depois de ter passado pelo deserto, Lucas capítulo de número 4, ele vai pisar em Gadara. E quando ele chega em Gadara, o texto diz que ele não vai até os demônios, mas a sua presença é tão atraente e ele é tão poderoso que os demônios vão até ele. Quando você é muito revestido de poder, você não caça demônio. Mas em contrapartida, eles caçam você.
Mas não precisa ter medo. Porque eu já disse isso e aprendi isso na prática. Vivendo uma batalha espiritual que durou mais de 3 anos. Da qual parte de 1 ano inteiro eu fiquei sem dormir. Só dormia em horário de dia, porque às 6 horas da noite minha vida era transtornada. Espanto noturno, parece que só sabia o meu endereço. E só conhecia o meu nome. Eu sei o que é ter medo da noite. Eu sei o que é ficar debaixo de um cobertor de madrugada, num calor de 40 graus. Eu sei o que é segurar a urina até o dia amanhecer, porque você não tem coragem de ir ao banheiro da própria casa. Eu sei o que é ser aprisionado no próprio recinto da sua família. Eu sei o que é você ficar tão focado em coisas espirituais que você não sabe explicar, a ponto da sua família começar a achar que você está ficando doidinho. Doidinha. Eu sei o que é perder crédito, porque você está tão distante do que está acontecendo no mundo real, em razão da batalha espiritual, que tudo que você fala as pessoas consideram um exagero. Eu sei o que é isso. E durante um bom tempo da minha vida foi assim, até que um dia eu compreendi 2 verdades. Primeira, o diabo tenta e pressiona tudo que ele não tem autorização para tocar. Porque se ele tivesse autorização, ele não tentava nem pressionava. Ele tocava, arrebentava, matava e destruía. Então a primeira coisa que você tem que entender é que acerca desse teatro que o inferno está fazendo para roubar a sua fé, para minar a sua força, para te fazer buscar a Deus cada vez menos, para que você não seja notado pelo mundo espiritual, é a maior mentira. 2 verdades. Primeira, ele está fazendo isso porque ele já sabe o que liberou, o que Deus liberou do céu para a sua vida. Ele quer te saquear primeiro, porque ele sabe que você será um grande saqueador, na verdade um resgatador das almas que ele um dia saqueou. Então um dia minha mãe me ensinou de uma outra forma, mas se fosse hoje ela diria: devolve a pressão, devolve a pressão. Sabe por quê? Porque Satanás pressiona, mas não aguenta a pressão. Por isso que acerca das paixões da mocidade, a palavra de Deus é clara, ela não manda resistir, ela manda fugir. Foge de poste com a luz quebrada, foge de namorar dentro do carro com vidro fechado, foge de ir para o escuro ficar no retiro, foge de entrar em site escondido pornográfico. Por quê? Porque contra essas coisas, no fulgor da mocidade, não há resistência, só há desejo. Por isso a orientação não é resista, a orientação é fuja. Não namora na varanda com a lâmpada quebrada, não namora engatado em nenhum beco viela ovalado, não vai para escuro, não vai para longe sozinho, porque acerca destas coisas a palavra de Deus é clara: foge, foge da paixão. Paixão é desejo arrebatador, quando vê a mão está naquilo, aquilo está na mão, aí depois vem para a casa de Deus chorar, pedir perdão pelo congresso, porque está atrapalhando a intimidade com o Espírito Santo. Acerca de você mesmo, o Senhor diz: foge. Mas acerca das coisas do mundo espiritual, acerca do investimento de Satanás contra a tua vida, olha qual é a orientação bíblica: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão. Tá fraco, eu senti que você perdeu as forças. Foi muita revelação. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão foge ao diabo. Resiste. Dá uma notícia boa para ele ou para ela aí, diga assim: porque ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Devolve a pressão resistindo, devolve a pressão orando, devolve a pressão jejuando. Um dia eu saí correndo, fui para o quarto da minha mãe para me esconder de novo, para fugir de novo. Aí minha mãe disse: hoje você não vai fugir não, dobra o joelho e começa a orar. E eu não tinha força, porque o pavor inibe a sua voz. E ela dizia: diga Camila,
Camila, e ela dizia: diga que ele está repreendido em nome de Jesus. E eu, com muito medo, timidamente fazia isso. Só que foi me dando uma coragem, o Espírito Santo foi me ajudando. Por quê? Porque o Espírito Santo não é obrigado a fazer o que você não faz. Ele se comove em te ajudar naquilo que você se propõe a fazer. E aí eu dizia, eu começava a falar, e o Senhor foi me dando força, foi me dando graça, e eu comecei a marchar pela casa. E aí eu pensava: se ele me perturbar às 6, às 3 da tarde eu vou me antecipar e já vou levantar uma oração para impedir a ação dele às 6. Então o que eu fazia? De noite ele queria me perturbar, então de dia era propósito de Daniel. 3 vezes antes das 6 eu orava, eu jejuava, eu ia para a escola com fome, eu voltava com fome, a comida estava fresquinha em cima do fogão, mas eu entregava o propósito antes da oração, antes do almoço, porque eu queria ser revestida. Então eu me lembro que durante a noite, quando ele começou a me perturbar, ele ia me procurar, eu estava debaixo da coberta, mas depois que o Espírito Santo foi me revestindo, quando ele ia me procurar, eu estava de pé. Aí eu continuei buscando, eu estava à frente, continuei buscando, eu parava na porta de casa. Teve dia que eu estava orando no quintal. Depois que Deus mudou minha vida, ele não sabe nem onde eu moro, só eu que saio pela rua dizendo: aonde é que você está? Aonde é que você está? Há poder no sangue de Jesus. Na minha vida não, na minha casa não. Eu descobri que ele pressiona, mas verdadeiramente, como diz a Bíblia, diante da resistência, ele vai embora. Por isso Davi disse: se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da nossa presença, levantando ele como correntes de águas contra você. O Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Ai meu Deus, eu sei que é conferência jovem, mas parece que virou dia de vitória na batalha espiritual. Deus está dizendo hoje aos jovens, Deus está dizendo hoje para quem está em guerra, Deus está falando comigo: diga para eles que o meu nome é Nissi. Diga para eles que eu também sou bandeira. Eu vou avorar a minha bandeira na tua casa. Eu vou levantar minha bandeira no teu quarto. E ali o adversário vai saber que não pode entrar. Olha para alguém de novo e diga: resista. Diga: resista. 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 Vai para cima. Vai para cima. Resista. Resistir ao diabo e ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem me conhece já sabe que uma das bandeiras que eu carrego do Evangelho é essa: eu não acredito que nós, quanto corpo, quanto igreja, somos a força que o mundo precisa. Para mim, de acordo com o que eu vejo na palavra, nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. E tem diferença, Camila, tem diferença. Requer força para bater, mas resistência para suportar. Nem todo mundo que bate ganha a luta, mas certamente quem suporta sempre fica para contar a história. Não se faz um lutador que não sabe apanhar, se faz? Não se faz um guerreiro que não aguenta uma pancada, se faz? Por isso que de vez em quando Deus deixa um jab de direita pegar em você. Deus deixa uma banda pegar em você. Porque lutador que só sabe bater, mas não sabe resistir, não aguenta se entrar no segundo round. E grandes lutadores não se fazem em lutas rápidas. São aqueles que demonstram resistência. A Bíblia diz que o poder deste mundo já está com o maligno. Não há área sistêmica que Satanás não tenha poder de atuação em algum nível. Não há. É-lhe dado esse nível de poder e de autoridade. Só que o texto diz o quê? Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E como é que ele trabalha nesse tempo? O texto diz:
O príncipe das trevas cegou o entendimento para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Quem é Cristo? Porque ele mesmo diz acerca da sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em todos os poderes que Satanás opera e trabalha no mundo, ele cega o entendimento das pessoas para que ele possa continuar ganhando força e atuação. Porque Satanás, ele é tão sagaz que ele precisa afetar a consciência de uma pessoa para que ela possa se tornar extremamente vulnerável. Porque se o homem, não precisa nem ser super espiritual, se ele for extremamente são, ele não se torna marionete na mão do diabo. Ele pode ser um homem natural, mas não se torna um homem das trevas imediatamente. Porque o temor é o princípio de toda a guarda e de toda a sabedoria. Agora, de uma maneira geral, Satanás vai cegando o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. Por exemplo, celebramos aí mais de 500 anos daquilo que chamamos de reforma protestante. E quando falamos sobre o protestantismo, lembramos de resistência. E para a geração que está agora e conhece pouco da reforma protestante, é importante a gente falar que o protesto aqui não era com pedra nem com pau. O protesto aqui era ganhado na resistência, na palavra, seja para viver ou para morrer, em não negar a Cristo, em distribuir a propagação do Evangelho, não de maneira segmentada, mas de maneira generalizada. Foi assim que conseguimos e que temos caminhado. Não é batendo nos outros, não é quebrando pau, irmão, em grupo de família, não é. Só que quando não se há resistência na estrutura, revestimento para fortalecer a estrutura, a gente amplia a voz do bate-boca. Veja um homem de oração, e se você vê que ele gasta mais tempo na oração do que qualquer outra coisa, você verá que ele é um homem de poucas palavras. Porque quem ora muito se esgota diante de Deus para não ter que se indispor com meio mundo. Então veja isso, nós precisamos aprender a atuar com resistência. Ser revestido do Espírito Santo não é dar na cara dos outros, não é querer arrebentar meia dúzia de mundo para tentar promover a nossa ideia ou pregar o Evangelho de Cristo, mas é ser um Estevão. Me mostre um homem, me mostre um diácono mais cheio do Espírito Santo do que Estevão. Rapaz, Estevão era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que o texto vai dizer, Atos dos Apóstolos capítulo 6, que quando ele está diante dos príncipes da casa, em tese deveriam ser doutores da lei, homens íntegros, que deveriam julgá-lo com retidão, mas eles estavam tão endemoniados, e Estevão tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, porque não adianta, quando você está muito cheio e a pessoa está muito, você está muito cheia de Deus e a pessoa está muito cheia de demônio, vai dar choque. É que nem aconteceu com Jesus em Gadara. Você não precisa chamar, você não precisa manifestar. Eles já se estribucham aonde você passa. Eles já manifestam aonde você está. Eu acho interessante porque em Gadara, esses demônios chegaram para Jesus e já disseram para ele: já vieste nos atormentar? É como se eles dissessem assim: você veio antecipar o nosso sofrimento? Só que Jesus não foi lá por causa dos demônios, foi lá por causa das pessoas que estavam sendo atormentadas por ele. Então veja, não é que a gente é caçador de demônio, a gente é caçador de alma, de salvação, de gente para Deus. E se elas estiverem com demônios, quem vai ficar atormentado não somos nós e nem essas pessoas, são os demônios. Então eles dizem para Jesus: já vieste nos atormentar? Eu digo que eu tenho tanta raiva do cão, que se eu fosse Jesus, ou se eu viver uma experiência semelhante, e os inimigos, o demônio chegar e dizer: já vieste nos atormentar? Eu não vou dizer entre em porco nenhum não, eu vou dizer: eu quero vocês em sofrimento. Eu quero vocês aí, ó, se estrubuchando, sai deles e fica se estrubuchando aí tudinho. Sangue de Jesus tem poder, mas Jesus não perde tempo. Isso é coisa de gente carnuda. Veja isso, veja isso.
Os demônios se manifestam aonde ele passa porque ele está cheio. Então, quando você está muito cheio do Espírito e alguém está muito cheio de qualquer espírito que não seja o de Deus, todo espírito que não se sujeita se rebela. Então, por que há manifestação? Por que há gritaria em alguns casos? Por que há problemas em lugares onde você chega e você nem abre a boca? É porque o espírito que está dentro de alguém não se submete ao espírito que está em você e começa a arrumar confusão. Porque todo espírito que não se sujeita se expõe, se rebela, para que fique claro que ele é o causador do problema. Então, por que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Por que precisamos ser cheios do sopro de vida de Deus? Para manifestar o poder de Deus sobre a terra. Para manifestar a vontade de Deus a todos os homens. Se você não sente compaixão por pessoas que precisam da manifestação de poder, faltará em você lugar para o Espírito Santo encher. Porque um dos motivos que levam Deus a encher alguém do seu Espírito Santo é perceber que nessa pessoa há compaixão para libertar os endemoniados, para curar os enfermos, para ajudar pessoas que estão falidas dentro da sociedade. Então preste atenção, o que faz Deus te encher de poder não é apenas a vontade de ser cheio, mas o propósito pelo qual você quer manifestar o poder que você está pedindo para Deus. Então nesta noite o Espírito Santo está dizendo abertamente: querem ser cheio de mim para quê? Minha foto não vai para o Instagram, o Espírito Santo está falando. Comigo você não faz selfie, eu não vou te dar curtida. O que ele está querendo dizer? Se for por qualquer motivo relacionado à vaidade, você não vai me encontrar. Camila, mas vaidade no Espírito Santo? Não se escandaliza não, irmão, mas é o que mais tem. Eu quero ser cheio para todo mundo ver que eu sou cheio. Eu quero ser cheio para os demônios morrerem de medo de mim. Eu quero ser cheio para todo mundo ver que comigo ninguém pode. Ninguém pode, nem o Espírito Santo. Nem ele vai te encher dessa maneira. Agora, tem aí compaixão quando vê um mendigo? Tem aí compaixão quando vê um enfermo? Tem aí no teu coração, você queima. Você queima igual lenha seca estalando no sol por dentro. Quando você vê alguém aprisionado e a sua vontade é: Jesus, com um abraço eu restauro essa vida. Com um abraço eu coloco ele de pé. Senhor, se tiver aí compaixão. Quanto mais compaixão, mais cheio do Espírito Santo você será. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo para cumprir um propósito? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 agora, faça isso. Lucas capítulo 4, 3 pontos e eu encerro. Sabe por quê? Hoje eu não vim pregar sermão da montanha. O que é isso, Camila? Sermão longo. Hoje eu vim fazer uma proposta para quem tem ouvidos para ouvir o que Deus colocou no meu coração. Antes de terminar o culto, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz na minha vida, em lugar nenhum. Nós vamos fazer um algo aqui, como diziam os antigos. Abre a Bíblia, Lucas capítulo 4. Não é para abrir a câmera do telefone não, minha filha, é a Bíblia. Cadê o aplicativo da Bíblia? Camila, eu não trouxe Bíblia, é só iPad, então vamos abrir nossos iPads sagrados. Vamos abrir nossos celulares santos. Camila, eu não concordo não. Bíblia em telefone. Eu acho isso errado. Irmão, para mim, palavra de Deus é palavra de Deus aonde ele estiver. E se não fosse verdade, no Afeganistão o povo não teria sido morto por causa disso. Não é mesmo? Lucas capítulo 4. Agora, qual é a vantagem da Bíblia de papel? Além de ser um símbolo... Meu Deus do céu, eu não sei nem qual é o nome que eu dou. Universal. Mas o que? Alguém falou mais algum aí, não falou?
milenar. O livro da capa preta, hoje tem colorida, tem do leão, mas sempre será o livro da capa preta. Extraordinário, da vida, oh, aleluia. Irmãos, eu ando com a minha Bíblia até no shopping, você acredita? Se eu tiver com uma bolsa que caiba, eu tenho Bíblias em vários tamanhos, que é para poder caber em todas as bolsas. Minha mãe esses dias estava com uma bolsa que era minha, aí eu falei, mãe, me empresta aquela bolsa. Ela me emprestou a bolsa, ela falou, não vai caber Bíblia aí dentro não, que ela já sabe que eu gosto de andar com a Bíblia. Não vai caber Bíblia aí dentro. Eu falei, me dá lá que eu quero ver, porque eu tenho vários jeitos, várias formas. Daqui a pouco saí eu com a bolsa que ela falou que não cabia e a Bíblia. Porque coube, eu faço caber. Porque esse livro aqui, irmãos, ele não mudou só a minha vida, ele muda a humanidade até hoje. Então tem suas vantagens. Não precisa de carregador, mas carrega a gente em qualquer lugar. Tem suas vantagens, não tem? Você está ali no ônibus, no metrô, não tem uma tomada, celular falhou. Ah, quem tem uma Bíblia não fica a pé. Você abre ali e ela é luz aonde ela estiver. Lucas capítulo 4, vamos só ler o verso 21 e 22 do capítulo 3. 21 e 22 do capítulo 3, aí a gente vai lá para o capítulo 4. Não vou começar a pregar agora não, tá gente? Já estou pregando. Só que agora nós vamos abrir aqui o texto em específico para cumprir o que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Senão fica parecendo aquele povo, né, que usa 30 minutos do tempo e Deus diz, vamos pregar agora. Isso aqui foi apenas uma palhinha. Aonde, irmão? Eu já taquei lenha para tudo que é lado aqui. Você está brincando comigo? Não brinca comigo, não. Lucas, capítulo 3, verso 1 e 22. Vamos ao texto sagrado? Ó, diz assim o verso 21 do capítulo 3. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E quem, gente? Quem desceu sobre ele? Quem desceu? Quem desceu sobre ele, gente? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Bota uma foto do Espírito Santo aí agora desse dia. Bota aí, meu filho, arranja uma foto do Espírito Santo aí agora. Eu não quero aquela não, você me arranja uma pomba na internet que eu quero só uma pomba aqui agora. Eu quero uma foto do Espírito Santo nesse dia aqui, porque nesse dia a foto era ele numa pomba. Arruma uma aí pra mim, seu menino. Capítulo 4, enquanto ele procura a foto do Espírito Santo nesse dia. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo. Perdão, me empolguei, não terminei o verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho prazer. Diga comigo, tu és. Diga, tu és. Então diga aí para mim, o que foi que a voz do céu disse quando Jesus subiu das águas batismais? Disse o quê? Tu és meu filho, em quem eu me... Tu és. Agora vamos ao capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Como é que ele voltou do Jordão? Bora, gente, como é que ele voltou do Jordão? Cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito. E foi levado pelo Espírito. Aleluia. Quando você é cheio, já entendeu, né? Quando você está cheio, você não vai aonde quer. Se está cheio, você
você vai aonde o Espírito te leva, aonde Ele pode entrar, aonde o propósito combina com o que Ele quer fazer. Cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito, ou levado pelo Espírito. Aonde, gente? Ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Vem, gente, depois de 40 dias, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Eu quero que você preste atenção, o diabo só apareceu no final do processo de jejum de Jesus, ou seja, só depois que ele apresentou, ele teve necessidade, aí o diabo chegou. Guarda isso aí. Então o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras, a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando, perguntou se ele queria ir, gente? Perguntou se ele queria ir? Perguntou se podia tocar nele para levá-lo? Meteu a mão nele e levou. É sério. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória. É um ridículo, né? Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Lembra que eu falei para você sobre os poderes do sistema no mundo, que não há uma área em que não tenha a atuação do poder dele? Realmente foi lhe dado. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E o diabo o levou. Perguntou se ele queria ir de novo, gente? Está fazendo assim com ele, ó. E olha que ele está cheio do Espírito Santo. Terceira lição: o fato de ser cheio não significa que Deus não determinará limites dos quais, vez ou outra, seu adversário vai poder entrar. É o Filho de Deus, saiu das águas, está cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, mas olha a narrativa da prova. O inimigo pega ele aqui e bota ele lá, pega ele lá e leva para lá. Então para com esse preciosismo. O que houve com o meu microfone, menino? Sumiu aqui o retorno. Para com esse preciosismo. Ah, que se eu sou de Deus não pode acontecer nada comigo. Já voltou já, tem certeza? Tem certeza? Tu acha mesmo? Ó, o que houve, moço? Ô, moço. Como vocês podem ver, o inimigo tenta atrapalhar. Ó, o diabo o levou a Jerusalém, verso 9. Colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és. Gente, o que tem em comum entre todos os versículos da tentação do diabo sobre Jesus no deserto? O que tem em comum entre todos os versículos que nós estamos lendo aqui? Todas as vezes que Satanás vai tentar Jesus, ele sempre diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Você está percebendo que isso está em todos os versículos em que Satanás para tentar Jesus? Quem está entendendo aí, diga eu. Olha o diabo de novo com ele no alto pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, eu encerro. Tendo o diabo acabado toda a tentação. O de vocês está assim também, tá? Maravilha, ó.
Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Ou seja, até que tivesse outra ocasião ou outro momento em que ele pudesse perturbar Jesus de novo, a partir daquela hora havia acabado. Ele não tinha mais recurso para tentar o Filho de Deus. Então são apenas 3 coisas que eu preciso que você entenda nessa noite, para que você possa entender o porquê você deve ser cheio e como você deve buscar o Espírito Santo, para que você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa, o texto diz que no verso 21 e 22, todas essas coisas aconteceram com Jesus, versículo 23, quando ele já tinha 30 anos, quase 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o evangelista Lucas. Ele faz questão de dizer, ora, o mesmo Jesus quase tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Isso parece cedo para vocês ou parece tarde? Depende da idade que você tem. Para quem tem 60, alguém diz, bom tempo. Para quem tem 15, já está cheio de vontade de arrebentar a boca do balão, diz, ih, já começou tarde. Para quem tem 20, já está bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, está dizendo, eu acho que já está meio em cima. Quantas pessoas aqui na grade de 30 a 45 anos se sentem atrasadas para serem usadas por Deus? E por que que isso acontece? Porque você está determinando aquilo que Deus tem para fazer a partir do tempo da sua idade. Será que todo o currículo de Deus não é o suficiente para te mostrar que não é a idade que determina a ação de Deus em relação a alguém? Faz sentido Sara se tornar mãe depois de uma idade avançada? Faz sentido Isabel se tornar mãe de filhos depois de uma idade avançada? Faz sentido, gente. Só que Deus não procura o que faz sentido para o homem. Deus procura o que corresponde ao seu propósito. Por isso Gabriel vai visitar Maria e não pergunta quantos anos ela tem e nem se ela já teve relação. Ele sabe que ela é virgem e ele diz, tu conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. E ela pergunta, como se dará isto, visto que eu ainda não conheço homem algum? E ele diz o que é para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou repetir, Gabriel disse para ela, sabe como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. José não acredita. Aí Deus visita ele, envia um anjo no sonho dele, que diz o que é para ele? José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo, José? Essa obra é do Espírito Santo. Aí volta para Gabriel, Lucas capítulo 2, ele vira para Maria e diz assim, até Isabel tua prima, aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Verso 37 ele termina, porque para Deus nada é impossível. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, teus cabelos brancos não me intimidam, teus cabelos que não cresceram no peito ainda, também não fazem eu olhar para você e achar que você é muito jovem. Quando eu olhei para Daniel, ele ainda era um menino. Quando eu escolhi Davi, ele era o mais moço da casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou procurando certidão de nascimento, eu estou procurando um coração que quer cumprir o ministério. Eu estou procurando alguém que deseja fazer a vontade do meu Pai. Chegou a hora. Jesus foi treinado a sua vida toda para esse tempo. O que aconteceu com João Batista? A mesma coisa que Jesus. O texto diz que João Batista foi escolhido desde que nasceu. Antes de nascer no ventre de Isabel, já nasceu na boca do profeta Isaías. Sim ou não? Só que o texto diz que depois de nascido, o anonimato lhe preparou. O texto diz assim, e crescia, e se fortalecia, e se robustecia nos desertos, até chegar a hora que deveria se manifestar a Israel. Ter comprovação do Espírito Santo não tem a ver com ter número de seguidores. Ter sucesso naquilo que você está fazendo para Deus ou com Deus não tem a ver com grande visibilidade, status ou prestígio. Muito pelo contrário. O momento em que você melhor está sendo forjado é no anonimato.
Então para com essa ansiedade que está consumindo o teu estômago. Literalmente, Deus está falando comigo que tem jovens aqui de 18 anos que estão atacados da gastrite nervosa. Porque você já se sente atrasado. Você se sente atrasada para tudo. Atrasada para casar, atrasada para faculdade, atrasada para viver, atrasada para tudo. Você também se sente atrasado para tudo. Ai, Camila, eu não quero mais ser virgem, eu já tenho 30 anos. Desesperado, se sente atrasado para tudo. E o Senhor está dizendo: quem não está no meu tempo, nunca vai entender o tempo que eu determinei para você. Mas se você estiver em mim, você vai entender que o meu tempo é perfeito. Gente, eu estou sentindo uma calmaria. Faz um som de calmaria aí, meu filho. Um som de calmaria. Faz, vem. Porque o Senhor está falando comigo, sabe o quê? Eu vou te inundar de uma calmaria que você não vai mais entrar em rede social para fazer comparação com o ministério de ninguém, com a unção de ninguém, com o namorado de ninguém. Oh, Deus está dizendo, você vai sair daqui hoje flutuando. E alguém vai perguntar, o que foi? Ganhou na loteria? Você vai dizer, não, porque eu não jogo. Então por que você está assim? Eu estou leve. Por quê? Porque hoje eu entendi que eu não estou adiantado nem atrasado. Eu estou no tempo da vontade de Deus. O tempo da vontade de Deus é perfeito. No tempo da vontade de Deus eu espero adorando. No tempo da vontade de Deus a felicidade do outro não me incomoda. No tempo da vontade de Deus a alegria do outro não me irrita. No tempo da vontade de Deus o casamento da amiga me alegra. No tempo da vontade de Deus, a faculdade do outro me faz adorar a Deus, porque eu não estou competindo. Eu não quero ser como Camila, eu não quero ser como fulano, nem como ciclano. Eu quero encontrar o meu lugar no tempo e na vontade de Deus. Eu não quero crescer para ser igual a você. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Tenha calma. Ei. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Agora abre os dois braços no ombro do colega. Vai. Faça isso agora e diga assim para ele ou para ela: calma, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Você vai casar na hora certa, vai estudar na hora certa, vai estourar na hora certa, vai ser bem sucedido na hora certa, vai ser reconhecido na hora certa, vai crescer na hora certa, ser batizado na hora certa, vai vingar na hora certa, prosperar na hora certa. O tempo de Deus é perfeito. Parece até que é com todo respeito, mas o que Lucas está dizendo é assim, ó. Ele já tinha 30 anos. Tipo assim, ó, pasme. Ele começou com 30, não. Você viu Lucas com 30. As pessoas acham que a gente só começa quando elas vêm. As pessoas acham que só passa a existir quando se torna público. Só que ele foi treinado. Segura a calmaria aí já. Que agora eu quero agitar ele. Segura aí. Agora que você já está calmo. Não começou tarde, começou na hora. E ele foi preparado a vida inteira para aquela hora. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: você não começa tarde. É quando o Espírito te habilita que você tem que começar. Se o Espírito te habilitou, chegou a hora de começar. Se o Espírito ainda não te habilitou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Segunda coisa, olha o que o texto vai dizer. Quando ele sobe das águas batismais, Espírito Santo em formato de pomba desce, e Deus. Como é que você sabe que é Deus? Ora, porque a voz que se ouve diz assim: este é meu sobrinho. A voz que se ouve diz o quê? Olha o que a voz diz: tu és. Agora presta atenção. Deus não está falando com o povo todo que está no deserto vendo o batismo. Ele está falando especificamente com quem?
Porque ele diz, tu és. Então vamos lá, Deus está falando com quem? Nem sempre quando Deus falar com você, todos vão ouvir. E mesmo que alguém ouça, nem sempre vai entender. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, viu Jesus no resplendor de luz do céu que o cercou. E o texto mais à frente, o texto sinóptico, que repete o mesmo texto, mas de outra forma, diz assim, ó, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Aí outro texto já diz assim, e os varões que estavam com ele ficaram espantados, porque viram a luz, mas não ouviram. Só que quando o Senhor apareceu no caminho de Damasco, ele apareceu para quem? E ele ouviu ou não ouviu? Entendeu ou não entendeu? Então você não tem que se preocupar se as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando com você. Senão você sempre vai duvidar da capacidade que Deus está te dando, da identidade que Deus está forjando em você. Então veja, o que Deus vai dizer agora é uma afirmação. Olha isso, Jesus acabou de sair das águas batismais e a voz de Deus vai vir do céu diretamente para Cristo. Quem está ligado ouviu, quem está ligado entendeu, mas isso não é o importante. O importante é que Deus está falando com Cristo. E ele diz o que é para ele? Tu és. Tu és meu filho. Meu Deus. E em ti, meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. O que Deus está fazendo aqui com a humanidade de Cristo? Fortalecendo a identidade, porque ele vai começar o ministério agora. Então ele tem que caminhar sabendo quem ele é. E depois de 30 anos, caminhando como filho de Maria, caminhando como filho de José, brincando na rua com outras crianças que não foram chamadas como ele, escolhidas como ele, se você não tiver uma confirmação de quem você é, vinda da boca de Deus, você se perde no seu emocional. Eu não estou dizendo que isto deveria acontecer com Cristo, mas estou afirmando que todas as vezes que nós não temos certeza da nossa identidade, as pessoas que não foram chamadas por Deus, como nós fomos chamados por Deus, têm o poder de embaçar a nossa visão sobre nós mesmos. E começamos com o passar do tempo a achar que não somos tão especiais assim, não somos tão escolhidos assim, não somos tão separados por Deus assim, não precisamos ser tão santos assim, servir do jeito que servimos, amar do jeito que amamos, afinal não somos filhos tão queridos assim. Mas Deus afirma para o seu filho, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que ele está dizendo. Filho, saiba quem você é para mim. Mesmo quando você não souber quem você é para você, saiba quem você é para mim. Vocês que estão aqui, olhem por favor para essa palavra. Tem dia que você se perde em você mesmo. Você não sabe se você é um pregador, se você é um cantor. Você não sabe se quer ser advogado, psicólogo ou professor de educação física. Tem dias que você se perde em você mesmo. Um dia você quer ser pai, outro dia você não quer ser mais. Um dia você quer ser missionário e ganhar o mundo. Outro dia você só quer ter família e morar a vida toda na mesma casa. Porque tem dias que até você se perde em você mesmo. Tem dia que você levanta e diz, agora eu quero ser empresário. Outro dia você levanta e diz, não, vou abrir uma igreja. Futuramente quero ser um pastor. Tem dia que você levanta e diz, quero ser digital influencer e o melhor YouTube que o mundo já teve. Outro dia você já levanta e diz, não, eu quero mandar ver no Bitcoin, eu quero ser o cara da moeda digital. Até você se perde em você mesmo, porque o mundo está lançando informações em sua direção o tempo todo. O mundo está te obrigando a abraçar oportunidades que ele diz que é maravilhosa o tempo todo. Então você quer abraçar aqui, mas quer abraçar um pouquinho aqui também. Depois você quer abraçar aqui e quer abraçar um pouquinho ali também. E o mundo vai tirando de você a única coisa que torna você único no seu propósito. O quê? Sua essência. Então às vezes você se perde em você. E quando é que eu me recobro em mim novamente? Quando eu não fico focado em quem eu sou para mim, mas em quem eu sou para... Na hora eu me lembro do propósito. Na hora eu me lembro do que ele me chamou para ser. Estou falando verdade ou mentira, gente?
A gente está atordoado, cheio de informações, com um monte de portas de oportunidades, sem saber que direção tomar, sem saber exatamente qual é o nosso destino. Aí a gente vem para um culto como esse, começa a adorar, daqui a pouco o Espírito Santo inunda a nossa alma, e se a gente vai ser rico ou milionário amanhã já não importa. A gente só tem certeza de uma coisa: se for na tua presença, seja comendo carne ou angu, eu não vou me esquecer de quem eu sou. Eu sou teu filho, sou tua filha, e eu não sei aonde eu vou estar, mas todas as vezes que eu me lembrar de quem eu sou, eu sei que o Senhor estará comigo aonde eu estiver. Se eu sei quem eu sou, sempre serei quem Ele é. Então veja, Deus está dizendo para Cristo: tu és. Fecho a Bíblia aqui e entro para a terceira e última ocasião. Tu és. Foi cheio do Espírito Santo, ouviu o Pai dizer para ele: tu? Olhe para alguém e diga: tu és filho amado. Você é filho. Você é filho. Se tu vai ser digital, se tu vai ser influencer, se tu vai ser isso ou aquilo, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Olha para ele e diga aí: o que você sabe? Tu é filho. Filho tu é. Filho de Deus. Camila, e todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas feitas por Deus. Filho, só é filho quem reconhece o filho. Quem não reconheceu o filho não será chamado de filho, não será tido como filho. Ah, Camila, todo mundo é filho de Deus. Desculpa te chatear, mas biblicamente não é, não. E a gente segue a Bíblia. E a todos quanto o recebeu com ele quem? Com o filho, o direito. Ei, eu e você não estamos aqui fadados a ser filho de Deus porque era fracassado, destruído ou não tínhamos opções. Não que essas coisas não sejam verdades, mas não são as motivações que nos tornaram filho. Eu e você não estamos aqui no meio de um processo aleatório onde qualquer um pode ser. Não, olha o que João deixa claro. Todos que receberam ele, receberam com ele o direito. Olha para quem está do teu lado e diga: eu tenho direito. Se você reconheceu Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, você não é qualquer um e não pode andar de qualquer maneira e nem admitir ser tratado de qualquer forma. Você é filho, não deixa o diabo tirar farinha com a tua cara. Você é filho de Deus, é filha de Deus. É direito, não é no teu nome, mas é no nome dele. Não é no teu sangue, mas é no sangue dele. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez que o diabo tentar te humilhar, esfrega a certidão do Calvário na cara dele e diz: para trás de mim, Satanás, porque falho ou não, eu sou filho, eu sou filha. Deus então deixa claro: tu és meu filho. Aí agora, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ele vai para o deserto. E o texto diz: para ser provado. Vai para passear não, vai para ser provado. Todo crente que é cheio do Espírito Santo já sabe quando vai ser provado. Você sente. O Espírito, ele mesmo já te prepara. Ele já vai dizendo: começa a jejuar que vai vir um negócio aí. Estou mentindo, gente? Ora, porque senão, ó... Vai ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele chega lá, você leu comigo e eu encerro aqui. A primeira coisa é que o diabo espera ele ter fome para aparecer. Só que quando você está cheio do Espírito, a ausência de coisas físicas não são o suficiente para te desestabilizar do propósito. Por isso que você não pode ser dominado pela comida. Por isso que você não pode deixar que o teu desejo domine sobre você. Olha isso, gente. O diabo esperou
a fome bater. Quando a fome veio castigar Jesus, com ela o diabo apareceu. O diabo não vai aparecer para você aqui agora no culto, não. Fique tranquilo. Nem vai aparecer de chifre rápido, você perceber que é ele, dizer, sai em nome de Jesus. Não. Ele vai esperar a vulnerabilidade da tua fraqueza aparecer. E quando ele perceber que você está frágil e vulnerável por uma dor, por uma traição, por uma fome, ele vai aparecer como uma loja de conveniência num posto. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse que todas as vezes que você quiser sair do porto, ou melhor, que você quiser deixar o barco, Satanás vai sempre preparar um portinho para você ancorar seu barco. Ele vai aparecer na área da sua necessidade. Porque quando a gente está em necessidade, a gente não pensa. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, não é a necessidade que toma as decisões da sua vida. Quando a fome veio, com ela veio o adversário. E a primeira palavra que sai da boca de Satanás, para tentar dissuadir Jesus de adorar a Deus e adorar a Ele, de servir a Deus para servir a Ele, é essa. Olha o que ele diz. Primeira palavra. Se tu és o Filho de Deus. Você acha que é coincidência? Jesus acabou de sair do Jordão e Deus falou para ele o quê? Agora Satanás aparece para ele na tentação e fala o quê? A gente está aqui pregando nessa conferência e declarando que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Mas a primeira prova que aparecer no teu caminho, pode ter certeza, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tentar destruir a tua identidade. E ele vai dizer, se tu és filha de Deus, por que você está passando por isso? Se tu és o filho de Deus, faça tal coisa então e vamos ver se Deus te responde. Quantas pessoas aqui sendo sufocadas acerca da sua fé em Deus, do seu relacionamento com Deus, colocando Deus na parede, porque estão querendo provar algo para o diabo. E o Senhor está dizendo, você não tem que provar nada para o diabo. Se tu és, olha isso, Satanás sempre vai lançar dúvida onde Deus já determinou certeza. Olha o que ele está dizendo, se tu és. E aí ele vai continuar afrontando Jesus. Se tu és, faça isso. Se tu és, faça aquilo. Se tu és, me adore. Se tu és assim, assado. Se tu és, se joga daqui de cima. Se tu és, transforme as pedras em pão. O tempo todo, se tu és, se tu és, se tu és. E pega ele daqui, e leva ele para lá. E tira ele do monte, e coloca ele no pináculo. E se tu és, que prova. O tempo todo jogando dúvida. Só que o texto diz que Jesus respondia a ele o que? Com a palavra. Com a palavra. Você para de achar que Bíblia aberta no Salmo 23 bota demônio para correr. Você para de deixar aquela Bíblia lá naquele altarzinho que você fez em casa. Altarzinho que eu digo não é diminuindo não, mas achando que aquilo é o suficiente. A Bíblia lá está na página amarela, no Salmo 91. Está achando que o Salmo 91 está emanando energia. Jesus não disse se tiver Bíblia em casa, não. Ele disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras não estiver na cabeceira, não, estiverdes em vós. Está em você. Jesus responde ele com a palavra. E aí depois de tanto ele responder com a palavra, a que eu mais gosto é a última, que é quando Satanás o afronta, mas ele diz assim, mas também está escrito. Prepara aí, vamos fazer um som agora que é o diabo batendo em retirada. Derrota de Satanás, começa lento que a gente vai terminar agitado. O diabo está de um lado dizendo, se tu és, se tu és, se tu és. E ele não fica dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Ele prova com a palavra. Deus trouxe gente hoje aqui que ele está dizendo, você não precisa ficar dizendo eu sou, eu sou, eu sou. Se você é, prova com a palavra.
Fala a palavra. Ministra a palavra. Não glorifica teu nome na briga, não. Glorifica o nome de Deus. Não glorifica a si mesmo, não. Glorifica a Deus. Quando Satanás estiver afrontando, não fica levantando o dedinho dizendo: ah, porque eu sou filho de Deus. Ah, porque se eu sou. Não, 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 não. Comece a glorificar o nome de Deus. Eu não estou aqui para discutir quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou aqui para te desmascarar dizendo quem Ele é. Porque também está escrito. Também está escrito. Sabe o que Satanás está tentando dizer? Eu vou te confundir com a palavra. Só que Jesus vai retribuir com a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai me confundir com a palavra, porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Oh, se tu és, Jesus não bate boca com ele. Olha para alguém aí agora e diga: não bate boca com o diabo. Não bata boca com o diabo. Viva a palavra e deixa ele falando sozinho. Jesus vai dizer: porque também está escrito. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não sei só o Salmo 91, não. Eu não sei só o Salmo 23, não. Eu estou vivendo a palavra. Quando você vive a palavra, você tem resposta. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você precisa falar. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem aprisionados, afrontados, quando vocês forem perseguidos, não temam o que vocês terão que dizer. Apenas fiquem cientes, o Espírito Santo lembrará todas as coisas. Oh, a palavra de Deus está em vós. Olha o que ele vai dizer para os jovens: jovens, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. O que bota o diabo para correr não é Bíblia na mão, é Bíblia no coração, é Bíblia na mente, é Bíblia na memória. Bota para quebrar. Lê a Bíblia, decora versículo, menciona a palavra, ora a palavra, e você vai fazer aquilo que Deus está nos habilitando na conferência para fazer. O que, Camila? Vai esgotar os recursos de Satanás contra você. Coloca aí na tela para mim, por favor. Coloca na tela aí. Lucas capítulo 4. Coloca na tela. Narabacanda ravachou. Ei, manaravassou e remaio. Verso 13. Coloca o verso 13. Tendo o diabo. O que, gente? O que, gente? Acabado o quê? Você acha que o diabo queria ir embora? Você acha que o diabo quer largar a mão de perturbar a gente? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E diferente de nós, ele não se cansa. O desgraçado é espírito. Ele não se cansa, não. Ele não sente sono. Por isso que ele anda por aí ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então eu vou perguntar de novo. Você acha que o diabo queria ir embora? Só que o texto está dizendo por que ele foi embora. É só ler o texto. Tendo o diabo, o quê? Todo tipo. Ô, gente, abre a mente aí. Sabe o que o texto está dizendo? Vou trocar para miúdos. É como se o próprio diabo estivesse dizendo assim: depois de tentar de tudo, ele está cheio do Espírito. Ele está cheio do Espírito. Eu não vim afrontar o diabo. Eu sei que ele é poderoso e eu sei que eu sou pó. Quem sou eu diante do império das trevas? Nada.
Se Deus não me cercar, eu durmo e não levanto. Se Deus não me cercar, Ele derruba uma aeronave num estalo de raio. Se Deus não me cercar, eu não saio desse púlpito sem ser guardada por Deus. Se Deus não me cercar, Ele consome a minha vida mais rápido do que você consome um gole de refrigerante. Eu não estou aqui para afrontá-lo, eu reconheço o poder dEle. Eu me canso, Ele não se cansa. Eu durmo, Ele não dorme. Eu descanso, Ele não descansa. Eu sou nova, Ele é velho. Eu não sou tão inteligente quanto Ele, tão perspicaz como Ele. Só que por estes dias, olhando esse texto, eu tenho aprendido uma coisa, e você tem que aprender também. Ele pode até ter a força dele, o poder dele, só que Deus tem falado comigo já há alguns anos. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que o diabo, é mais eficaz do que o diabo. Um ser humano que transborda do Espírito Santo de Deus esgota os recursos de Satanás contra ele. Jesus não precisou mandar ele embora. Ele não aguentou ficar nem mais um minuto. Acabou os recursos. Olha para alguém aí agora e diga assim: seja cheio, seja cheio, e Satanás vai ficar esgotado. Transborda daqui que ele esgota de lá. Transborda daqui que ele esgota de lá. Quem quer transbordar? Quem quer transbordar? Fica de pé para transbordar. Transborda aí, meu filho. Transborda aí, minha filha. Quando você transborda, é ele que se esgota. Aprende essa lição aí, ó. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que depois de um período de jejum, de fraqueza física, quem está me ouvindo, diga amém. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que depois de um tempo buscando ao Senhor, ao sacrificar a nossa carne e o nosso desejo carnal, estaremos tão cheios do Espírito Santo que Satanás perderá o poder de colocar em dúvida a identidade que Deus já nos deu. Amém? Nós somos filhos. Aleluia! Filhos. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que depois de buscar ao Senhor, você será tão cheia, tão cheio, que você não vai precisar mandar ele embora, pelo menos por um tempo. Sabe por quê? É ele que vai ficar esgotado. Camila, mas você falou que ele não é carne, ele não é osso, como é que ele vai se esgotar? Porque você sabe que nem todo esgotamento é físico. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim hoje aqui, para você? Que um crente cheio do Espírito Santo deixa os recursos de criatividade do inferno esgotados. Você leu comigo, eu não estou inventando. E tendo o diabo acabado todo tipo de tentação. O que o texto está dizendo? Tudo que ele preparou para aquele momento, tudo que ele achou que seria o suficiente para aquela hora, não foi o bastante. Então ele nem precisou entrar naquela parte que Jesus manda embora. Ele mesmo se retirou. Então como é que eu quero fechar aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa noite? Resumindo, porque você não vai conseguir falar tudo que você ouviu, mas resumindo, você tem que sair daqui hoje com a seguinte perspectiva: se eu transbordar aqui, eu vou esgotar ele ali. Toda vez que você transborda, o diabo se esgota. Quando você é crente, santa, santo, ele tem que voltar para o gabinete, tirar um tempo para ficar pensando: e agora, o que eu faço?
Porque quando ele vai e vê um crente cheio do Espírito Santo, ele percebe que tudo que ele preparou não foi o suficiente para destruir essa pessoa. Transborda daqui, que ele se esgota de lá. Eu quero declarar que ao término de uma batalha espiritual, você não vai terminar esgotado, você terminará transbordando do Espírito Santo. Diga ao fraco: eu sou forte. Isso é forte. Jovens, sois forte e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. É o que diz a palavra. Bom, eu nem queria ter usado esse tempo todo, mas aprove ao Senhor. A conferência termina quando, pastor Samuel? Cadê ele? Que dia é hoje? Sexta, sábado, domingo. Sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. O que, Camila? Quem já está, vai continuar. Quem não entrou, eu vou abrir uma oportunidade agora. Segura só um pouquinho, rapazes, por favor. Não se mexa, não se mexa. Tenha temor, guarda o teu pé agora. Hoje é que dia da semana? De sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda e encerra. O que, Camila? A partir de hoje. Ó quem eu estou chamando. Se você não está no convite, não entra. Ok? Não entra. Camila, não sou batizado no Espírito Santo com fogo. Ou Camila, talvez, não sei. Enfim, eu quero a evidência disso no falar em outras línguas. Camila, eu quero falar em outras línguas. Eu quero ser batizado para ser revestido de poder. Estou chamando você hoje para o que eu vou propor agora. Camila, eu quero, já sou cheio do poder, já creio no batismo do Espírito Santo e manifesto a evidência disso no falar em outras línguas. Porém, eu quero receber de Deus um dom que eu desejo há muito tempo. Talvez alguém aqui esteja dizendo: Camila, eu quero operação de maravilhas. Camila, eu quero impor as mãos sobre os enfermos e ver eles sendo curados. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para a operação de cura, de milagre, de maravilha. Camila, eu quero ser cheia do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus com autoridade. Camila, eu quero que quando eu pregue aconteça comigo o que houve com Pedro, que multidões se convertam a Jesus Cristo e reconheçam que Ele é o Senhor. Eu não sei qual é o propósito, mas pense aí se você tem. Se você não tem, amém. Mas se você tem, pense aí. Meia-noite de hoje, isso não é uma obrigatoriedade, não é a igreja que está propondo isso, sou eu na via profética que Deus me confiou hoje sobre essa palavra. Então não há imposição aqui. Camila, não creio, não quero, beleza, tranquilo, segue o teu que eu faço o meu. Agora, não, Camila, era disso que eu precisava para começar, então é com você que eu estou falando. Meia-noite de hoje, acabou comida, você não bota mais nada na boca. Meio-dia de amanhã, aonde você estiver, você vai ter que fazer uma oração de entrega do seu propósito. Se tiver no ônibus, vai ter que ficar ligado. Se tiver no metrô, vai ter que agarrar num fio daquele, num ferro daquele. Vai passar na outra estação, porque não vai interromper a oração do meio-dia, não. Meio-dia, onde houver um crente, debaixo dessa palavra, ele estará em oração. Orando.
Você vai se abster de alimento. Vai se abster de alimento. Vai levantar normal, vai escovar dente, vai lavar o rosto. Se tiver que trabalhar, passar um corretivo no rosto, vai fazer igual Jesus falou. Não quero ninguém com cara de abatido chegando e falar: ah, eu comecei o jejum. Não vem não, hein? Bonitão, arrumado, deixa ninguém perceber. Alguém ofereceu comida, você não quer. Não, bem, eu tô bem, obrigado. Não, come, não, eu tô bem, obrigado. Para de dizer pra todo mundo: tô de jejum, tô de jejum, tô de jejum. Fecha essa matraca. Meia-noite de hoje, meio-dia de amanhã. Entregou meio-dia. Já vai vir pro culto amanhã diferente. Já vai vir diferente. Só de já estar no jejum, um demônio que está na tua rua, quando vê tu passando, já vai se esconder debaixo de carro, debaixo de caminhão. Você leva a sério. Sábado para domingo, a mesma coisa. Meia-noite, encerrou. Ai, Camila, mas eu sinto dor de cabeça, irmão. Não pode, não faz. Que seja segundo a medida da sua. Eu também fico sem café, eu tenho dor de cabeça. E o que você acha? Que quando eu faço jejum eu tomo café? Eu seguro a dor de cabeça, irmão. Porque no meu caso, eu sei o que eu preciso. Isso vai de cada um. Eu prefiro ficar com dor de cabeça do que ficar vulnerável a outras coisas que eu sei que não posso. Então eu não estou obrigando, só estou dando a dica. Vai da sua necessidade. Sábado para domingo. Sábado. Meia-noite da virada de sábado, fechou. Meio-dia, entrega a oração. Bota o telefone no alarme. Não vem com, ai, eu esqueci. Não vai orar meio-dia e 5, meio-dia e 15, não. Leva a sério. Se você não levar a sério, você não será levado a sério. Se o céu vê que você leva a sério, ele vai te levar a sério. Bota lá, meio-dia entrega. Aí vai vir para o culto de sábado. Terminou, pá, bola. Meia-noite, de domingo para segunda. Fechou. Meio-dia, não sei onde você vai estar. Tem culto da manhã? De segunda? Não, então é segunda, ó. Meia-noite de domingo para segunda. Segunda-feira, não sei onde você vai estar, no seu trabalho. Não sei se você vai ter que entrar num banheiro lá na empresa. Meio-dia, entrega o propósito. Agora, qual é o propósito? É você que vai dizer. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser batizado. Te prepara, porque por esses dias o Senhor vai te batizar. Eu vou falar de novo, debaixo da autoridade do nome de Jesus e do poder que Ele me concedeu no dia que Ele me chamou. E Ele disse: abre a tua boca que eu encherei. E eu vou sustentar as palavras para que saibam que eu sou Deus. Eu estou debaixo da palavra que Ele me confiou. Por estes dias, quem não é batizado será batizado com o Espírito Santo e com fogo.